Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite da Loteca concurso 1199 com 5 duplos. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite da Loteca concurso 1199 com 5 duplos. Primeiro jogo pela Copa do Mundo de Clubes, Los Angeles e Flamengo. O Los Angeles está em quarto colocado e o Flamengo está em primeiro colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Los Angeles nós temos uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Flamengo, seco, coluna 2. Segundo jogo pela Copa Ouro, Panamá e Jamaica. O Panamá está em primeiro colocado e a Jamaica está em segundo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Panamá, 2 empates e 2 vitórias da Jamaica. Já nos últimos 5 jogos do Panamá nós temos 4 vitórias e 1 derrota. Já a Jamaica nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Panamá e empate, duplo fechado. Terceiro jogo pela Copa Ouro, Guadalupe e Guatemala. O Guadalupe está em quarto colocado e a Guatemala está em terceiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Guadalupe, nenhum empate e 1 vitória da Guatemala. Já nos últimos 5 jogos do Guadalupe nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já a Guatemala nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Guatemala, seco, coluna 2. Quarto jogo pela Copa do Mundo de Clubes, Esperance Tunis e Chelsea. O Esperance Tunis está em terceiro colocado e o Chelsea está em segundo colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Esperance Tunis nós temos 4 vitórias e 1 derrota. Já o Chelsea nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Chelsea, seco, coluna 2. Quinto jogo pela Copa Ouro, Honduras e Curaçao. O Honduras está em quarto colocado e o Curaçao está em segundo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Honduras, nenhum empate e 2 vitórias do Curaçao. Já nos últimos 5 jogos do Honduras nós temos 4 vitórias e 1 derrota. Já o Curaçao nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Honduras, seco, coluna 1. Sexto jogo pela Copa Ouro, Canadá e El Salvador. O Canadá está em primeiro colocado e o El Salvador está em terceiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Canadá, 2 empates e 1 vitória do El Salvador. Já nos últimos 5 jogos do Canadá nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o El Salvador nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 empates. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Canadá, seco, coluna 1. Sétimo jogo pela Copa Paulista, Botafogo de Ribeirão Preto e União São João. O Botafogo de Ribeirão Preto está em sexto colocado e o União São João está em quinto colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Botafogo de Ribeirão Preto nós temos uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o União São João nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Botafogo de Ribeirão Preto e empate, duplo fechado. Oitavo jogo pela Copa Espírito Santo, Linhares e Rio Branco. O Linhares está em 11º colocado e o Rio Branco está em 8º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos
2 vitórias do Linhares, 1 empate e 9 vitórias do Rio Branco. Já nos últimos 5 jogos do Linhares nós temos 1 empate e 4 derrotas. Já o Rio Branco nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate e Rio Branco, duplo fechado. 9º jogo pela Copa do Mundo de Clubes, Borussia Dortmund e Ulsan Hyundai Futebol Clube. O Borussia Dortmund está em primeiro colocado e o Ulsan Hyundai Futebol Clube está em quarto colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Borussia Dortmund nós temos 4 vitórias e 1 empate. Já o Ulsan Hyundai Futebol Clube nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Borussia Dortmund, seco, coluna 1. 10º jogo pela Copa do Mundo de Clubes, Mamelodi Sundowns e Fluminense. O Mamelodi Sundowns está em segundo colocado e o Fluminense está em terceiro colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Mamelodi Sundowns nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Fluminense, seco, coluna 2. 11º jogo pela Copa Paulista, Linense e Monte Azul. O Linense está em quinto colocado e o Monte Azul está em terceiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Linense, 1 empate e 1 vitória do Monte Azul. Já nos últimos 5 jogos do Linense nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Monte Azul nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Linense e empate, duplo fechado. 12º jogo pela Copa Espírito Santo, Real Noroeste Serra. O Real Noroeste está em quarto colocado e o Serra está em 10º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Real Noroeste, 3 empates e 3 vitórias do Serra. Já nos últimos 5 jogos do Real Noroeste nós temos 4 vitórias e 1 derrota. Já o Serra nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Real Noroeste, seco, coluna 1. 13º jogo pela Copa Pacena, Guabirá e Oriente Petrolero. O Guabirá está em primeiro colocado e o Oriente Petrolero está em segundo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Guabirá, 2 empates e 9 vitórias do Oriente Petrolero. Já nos últimos 5 jogos do Guabirá nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Oriente Petrolero nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate e Oriente Petrolero, duplo fechado. 14º jogo pela Copa do Mundo de Clubes, Inter de Milão e River Plate. O Inter de Milão está em terceiro colocado e o River Plate está em primeiro colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Inter de Milão nós temos 2 vitórias e 3 empates. Já o River Plate nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Inter de Milão, seco, coluna 1. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.